Olá, como estão? Mais uma vez aqui estamos da Igreja de São Paulo, em Brookfield, e o meu nome é José Bernardo e aqui estamos para mais uma mensagem em português e em inglês. Aqui, como eu tenho sempre referido, estamos a fazer este programa, é o nosso quarto ano, e este programa, a finalidade é, portanto, proclamar o Evangelho. Falámos na semana passada sobre uma grande figura da Bíblia, que foi Daniel, que foi desterrado para a Babilónia talvez no ano 603 antes de Cristo, e portanto falámos a sua vida. Ele nunca regressou mais à sua terra natal, que era o Israel, e portanto aplicámos a aplicação da sua vida na Bíblia. Hoje, por sua vez, vamos falar do outro grande nome da Bíblia. Esse nome é José, que eu tenho o meu nome que eu tenho, e portanto, como ele foi vendido uns séculos muito antes de Daniel, e foi vendido como escravo para o Egito, e portanto de lá começou nasceu, por assim dizer, a nação de Israel, dos hebreus, portanto vamos ler a história de José e aquilo, sobretudo a aplicação e a sua vida, e como ele viveu há alguns anos a sua vida lá, até que ele lá morreu também. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre isso. E portanto eu já tenho aqui a minha Bíblia no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, e vou ler alguns versos. Portanto, tenho aqui a minha Bíblia já a ler alguns versos, portanto é do capítulo 41. Todos os capítulos são portanto, com informações. Eu vou só ler alguns versos devido ao tempo, quando eu passaria aqui a mensagem toda só a ler. Portanto, no capítulo 41, vou começar no verso 14, e diz a Bíblia: o faraó mandou procurar José, o qual foi apressadamente tirado da prisão. Este barbeou-se, mudou de vestidos e apresentou-se diante do faraó. E faraó disse a José: tive um sonho que ninguém me explica, mas ouvi dizer que tu sabes interpretar os sonhos. José respondeu ao faraó, dizendo: não sou eu, é Deus que saberá tranquilizar o faraó. Então o faraó falou assim a José: no meu sonho havia à margem do rio, e o rio saíram 7 vacas gordas e belas que se puseram a pastar a erva. E depois seguiram as outras 7 vacas magras, muito enfesadas e todas descarnadas. Nunca havia outras tão miseráveis em todo o país do Egito. E as vacas magras e enfesadas devoraram as primeiras vacas, as gordas. Estas passaram para o seu corpo sem que parecessem terem ali entrado, e o seu aspecto permaneceu enfesado como antes. Então eu acordei. Portanto, estas palavras, portanto, quando José interpretou o sonho, agradaram ao faraó e a todos os seus servidores. E o faraó disse aos servidores do Egito: poderemos nós encontrar outro homem como este, cheio de Espírito de Deus? E o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isto, não há ninguém tão inteligente e tão sábio como tu. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li alguns versos da Bíblia sobre a história de José, portanto o José talvez teria entre 15 a 17 anos, talvez naquela altura, e Deus, portanto, revelou-se através de sonhos a ele, quando ele era um jovem, portanto, como eu disse, e deu, portanto, uma forte sensação, ou um sinal que teria grandes planos para a sua vida. Devido talvez à sua tenra idade, portanto, quando Deus revelou os sonhos, ele, portanto, começou talvez a gabar-se, ou talvez na sua inocência, a revelar o conteúdo da mensagem aos seus irmãos. Este, por sua vez, fez com que eles começassem a ter raiva dele e a inveja, e portanto aconteceu que, portanto, queriam eliminá-lo, e conseguiram eliminá-lo para o Egito. Portanto, quando foi a primeira, eles queriam mesmo a sua morte primeiro, mas portanto apareceu uma caravana de ismaelitas que passaram naquela altura, que faziam comércio no Egito, e portanto o José foi vendido por 30 ciclos de prata, portanto, que era o preço de um escravo nessa altura, e foi vendido e foi para o Egito. Como
Na altura seria entre 15 a 17 anos. Portanto, agora vamos falar, portanto, nestes anos que ele teve até aos 30 anos, quando José foi chamado ao faraó, esta passagem precisamente que eu acabei de ler. Portanto, a sua atitude, é o primeiro ponto que eu quero frisar nesta mensagem. Portanto, José como prisioneiro e escravo no Egito podia muito fácil ficar sem coragem e, portanto, ver a sua situação completamente sem qualquer esperança. Contudo, ele sempre fez o qual das tascas que veio pela frente, sempre fez o melhor e, portanto, o trabalho que lhe era dado, sempre tentou fazer o melhor da sua com as suas habilitações, o melhor possível. E a Bíblia diz-nos também, ele diz que o governador da prisão, isto foi José, já estaria nesta altura, portanto ele começou na casa do Potifar, que era portanto do chefe dos guardas, e depois daí teve o problema que a mulher do Potifar queria seduzi-lo, e portanto aí voltou para outra prisão, que já mais próximo montava alguns servidores do faraó, e portanto a Bíblia diz-nos que o governador da prisão, portanto José, quando já estava na outra prisão, não examinava coisa alguma e, portanto, confiava plenamente no trabalho de José, porque Deus estava com ele, a Bíblia diz-nos também, e fazia com que tudo o que ele fazia era bem sucedido. Portanto, isto é outra relação que Deus nunca o abandonou e, portanto, já estava com ele e, portanto, por isso é que ele tinha este poder e a sua fortaleza para qualquer dos trabalhos que lhe eram concedidos. E, portanto, a sua positiva atitude, portanto, muito importante, e o seu trabalho árduo, portanto, foi notada pelo governador da prisão e, portanto, o prometeu como chefe, portanto, encarregado portanto, da prisão. A segunda grande, o segundo grande atitude, portanto, era a sua oportunidade, portanto, a oportunidade, que é o segundo ponto que eu quero frisar, portanto, quando o assunto dos sonhos veio ao de cima, portanto, isto foi o faraó que, portanto, antes de José ser levado ao faraó, quando o assunto dos sonhos veio nesta altura, quando José estava na prisão, portanto, José não concentrou a sua atenção nele próprio, mas sim no Senhor, e, portanto, José escolheu a Deus, portanto, não a ele próprio, e, portanto, ele nessa altura podia, como estava com a necessidade, queria sair lá para fora da prisão, podia muito bem usar a situação para o seu benefício, mas decidiu dar o crédito a Deus, e, portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, José, pois, escolheu dar o crédito ao Senhor, e, portanto, isso tornou como uma grande testemunha à frente daqueles que tinha passado, como especialmente estes dois prisioneiros muito importantes que tinham servido o faraó e estavam lá a cumprir o castigo, portanto, por assim dizer. Portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, eles responderam a José, tivemos um sonho e não há ninguém que nos saiba interpretar o sonho. E José disse-lhe, não pertencerá a interpretação dos sonhos a Deus, portanto, mais uma vez deu crédito ao Senhor. E ao perguntou-lhes, contai-me, e Deus dará-vos a interpretação do sonho. E, portanto, a lição neste caso para nós é, portanto, a lição é quando a oportunidade vem e, portanto, ter a coragem de falar, como neste caso José podia estar calado, não queria saber da interpretação dos sonhos e ignorar, e isto é que, portanto, foi a pedra para ele saltar para o degrau a seguir, e, portanto, isto foi um dos temas, portanto, da preparação dele para Deus o foi preparando durante estes anos, cerca de 13 anos, para a tasca que via a vir no futuro. E, portanto, a preparação, portanto, este é o terceiro ponto muito importante. As grandes oportunidades nem sempre vêm quando nós, como por vezes, quando menos esperamos, é que acontecem. Portanto, quando foi José chamado, portanto, quando ele interpretou o sonho
daquela do copeiro mor, daquele que servia portanto, o vinho ao rei, portanto, e o outro ao padeiro, dos chefes, portanto, veio a dar certo, aquilo que veio foi, portanto, Deus é que ele deu, que ele revelou, não podia ser de outra maneira. E, portanto, mas isto passaram 2 anos e, tanto o copeiro mor, como disse, a Bíblia diz, esqueceu-se completamente de José. Mas agora que está, 2 anos depois, outra vez veio ao de cima quando o faraó teve o sonho e, portanto, o, uh, o copeiro mor portanto, disse que havia um hebreu escravo que estava na prisão, que ele sim tinha interpretado o sonho a ele há cerca de 2 anos atrás e veio exatamente a acontecer como José tinha dito. Portanto, como eu disse, as grandes oportunidades vêm quando menos esperamos. José foi tirado da prisão subitamente e como um empurrado ao faraó. E, portanto, teve ele tempo de se preparar. Sim e não. Portanto, José não teve nenhum aviso. Talvez a Bíblia não dá nenhuma... não menciona que Deus lhe disse alguma coisa, antes, mas que de repente seria tirado da prisão e, tanto a seguir... tanto interrogado pelo faraó, que é tanto não como o rei, como o imperador, porque o Egito nesta altura é o maior império mundial de então conhecido. Contudo, José estava preparado para fazer quase tudo, porque que Deus o preparou para esta tasca devido à sua relação pessoal que ele tinha com o Senhor e, portanto, não foi a sabedoria da interpretação dos sonhos que lhe deu este crédito todo, mas sim a sabedoria que José tinha do Senhor. Portanto, quando Deus esteve com ele desde o momento que ele foi vendido como escravo, e portanto, estes 13 anos, foi estes 13 anos que Deus o preparou para a tasca muito importante como ele veio a ser como quase o faraó, como o segundo maior do Egito, e portanto, mas portanto, como eu disse, Deus foi-o preparando durante cerca de 13 anos, e a Bíblia diz-nos, portanto, José respondeu ao faraó, quando o faraó interrogou, que lhe disseram que ele sabia interpretar os sonhos, e perguntaram se sabes interpretar os sonhos, ele disse, olha o que ele diz, a Bíblia diz-nos, José respondeu ao faraó, não sou eu, é Deus que sabe tranquilizar o faraó. Por outras palavras, que está a dizer José que Deus é que dará a interpretação não eu, portanto tira o crédito pessoal a ele próprio e dá o crédito ao Senhor. A grande lição, portanto, de tudo isto é, portanto, por vezes não importam muito as circunstâncias, embora seja muito importante, mas temos este homem, um hebreu, um jovem que foi vendido como um escravo. Se formos a ver as condições que ele viveu nesses 13 anos, pois as condições deviam ser bastante más, mas ele não pôs a sua atenção nas circunstâncias, mas em Deus, que o conseguiu livrar de uma situação após outra e o preparou para a grande tarefa que viria depois no futuro. Mas sim a maneira como, portanto, respondemos à aplicação para nós é as circunstâncias, da maneira que respondemos às circunstâncias, tal qualmente José fez, isto é que o levou a subir e a ser preparado para os grandes planos que Deus, como eu li no princípio, tinha para ele. E, portanto, com a ajuda de Deus, como ele disse aos seus irmãos, vocês intencionaram tudo para o mal, mas Deus usou tudo para o bem. E, portanto, mesmo que os outros meditem para o mal. Portanto, é um dos famosos também versos nos capítulos a seguir. E, portanto, o verso um dos mais importantes desta passagem que eu li, Faraó disse, poderemos nós encontrar outro homem como este, cheio do Espírito de Deus, portanto, como a sabedoria que tem, não há ninguém tão inteligente e sábio, portanto, como tu. Portanto, isto foi quando José foi promovido ao posto como o primeiro-ministro de todo o Egito e, portanto, ele ficou encarregue de todo
de todo o Egito, quando, portanto, recolheu o trigo e os cereais naqueles primeiros 7 anos com abundância, para depois, quando os anos vieram, os 7 anos das vacas magras, ou os 7 anos quando começou a fome, portanto, estavam preparados. E não só Deus preparou o país, como preparou também o José para esta tarefa. E, portanto, esta é uma das grandes histórias da Bíblia, com a aplicação para nós é, como eu disse, as circunstâncias por vezes da nossa vida não serão as melhores, mas se a nossa atenção mudar das circunstâncias e pusermos a nossa atenção no Senhor, Ele, portanto, mudar-nos sempre nos leva para outro nível, para outro degrau acima, e, portanto, isto é precisamente a lição que temos, que aprendemos, como o José veio de um escravo para o poder, só Deus é que tem esse poder de trazer de uma prisão para ser o primeiro do Egito. E esta, portanto, foi a mensagem desta semana. Portanto, eu não quero alongar, portanto, eu teria aqui uma hora a falar ou mais sobre a Bíblia, mas, portanto, mais a aplicação mais da história que se aplica sobretudo a nós. E, portanto, nunca eu quero deixar de nenhuma das mensagens que transmitimos em português e inglês, portanto, sem vos convidar a ter uma pessoal relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu digo, Ele há cerca de 2000 anos veio a esta terra, morreu por nossos pecados e pagou o preço. Portanto, nós não vamos pagar por nossos pecados quando pusemos a nossa fé nele e aceitamos como o pessoal salvador. Muitas perguntam, Jesus, o que é que eu devo fazer para... Temos que se arrepender e dizer, Jesus, perdoai-me os meus pecados que vim na minha vida, e eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e como vós prometeste, e a vossa palavra, como prometeu a José, estes sonhos e veio a tornar-se a realidade, é o mesmo Deus que prometeu a José, também nos prometeu por intermédio do seu Filho único, Jesus Cristo, que preparou um lugar para nós na eternidade, e virá de novo buscar-nos, ou, por sua vez, se não nos vier buscar, nós, esta vida acabar, antes dele vier a terra, como ele diz, que vai vir outra vez, e a palavra de Deus é a verdade. E, portanto, com uma oração como esta, eu venho da minha vida, sou um pecador, eu quero ter uma relação pessoal, e quando esta vida acabar, ter um lugar no vosso plano. Tenho sempre aqui orado pelo coronavírus, e, portanto, a vacina siga andando, e, portanto, é um grande, portanto, uma grande... Deus, portanto, respondeu à nossa prece, e à minha, e de milhares e milhares, ou de milhões até, e, portanto, aos poucos, vemos as pessoas que são vacinadas, e, portanto, é um grande, portanto, uma vantagem muito grande, mas o problema não está acabado ainda, mas portanto, pouco a pouco a situação parece que está a melhorar. E, portanto, uma palavra, uma oração para os doutores, para aqueles que trabalham na linha da frente, enfermeiras e outros, e também para aqueles cientistas que se encarreguem mais e que Deus lhe deu sabedoria e inteligência para que se ponha termo à pandémica, e isto, portanto, o mundo volta à normalidade como era antes. E, portanto, esta foi a mensagem em português, que espero que tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernardo, and once again we are here in the São Paulo Church in Brookfield, and we finish one of our masses in Portuguese. We talk this time about another great man of the Bible, Joseph. Last time, a week before, we talked about Daniel, another man of the Bible, a great man of the Bible. But this Joseph lived centuries and a few centuries before Daniel. So, and we want to talk about not all the story about Joseph and his trials in Egypt, but
the application and the meaning for our life, it will apply for our lives. God's word is important 2,000 years ago or almost 3,000 years ago, like is important in this day. So I'm going to start reading from the book of Genesis a few verses and to get the context and I'm going to read from a few verses for the chapter 41 and then Pharaoh sent for Joseph, and he was hurried out of the dungeon. When he had shaved himself and changed his clothes, he came before Pharaoh. And Pharaoh said to Joseph, I have a dream, and there is no one who can interpret it. I have heard it is said of you that you any hear a dream, you can interpret it. Joseph answered, Pharaoh is not I. God will give you, Pharaoh, a favorable answer. So the proposal pleased Pharaoh and his servants. And Pharaoh said to his servants, can we find anyone else like this one in whom is the Spirit of God? The word of the Lord. I only read a few verses because otherwise you gotta read all the chapter and you take all the time or a mess will be reading the passage. But it is most important is chapter 41, 39, and those chapters on Joseph. The dreams come true in after almost 13 years when he was sold as a slave to Egypt. The title of the message is from the slave to ruler. So God revealed to Joseph, he gave a sign or dreams, he have great plans for his life. But Joseph was a teenager by that time. Was easy to boast about whatever the revelation of God revealed to him, or can be Joseph in this innocence, revealed this to his brothers, I have this dream, but his brothers, of course, did not receive the message they are not pleased with the message of the revelation of dreams, and they start to get jealous and angry, and eventually they try to get rid of Joseph. And the Bible says they want to kill him, but in that time, to give a brief explanation, when they try to do that, a caravan of Ishmaelites, they pass through and they make the story short. Joseph was sold to Ishmaelites, they are traders, and they went to Egypt, and he was sold by 30 shekels of silver, and it was by that time the price of a male slave. Positive attitude. As I mentioned, Joseph was a slave in Egypt. So, but always, even in that land, you can imagine, a slave in that time of history. And Paul have seen his situation hopeless, have no hope at all, Instead, he did all ever the task they give to him to do. He did the small tasks that they receive. Always he worked hard, and he did the best of his knowledge and accomplished everything or whatever they gave to him by that time. The Bible says the chief jailer had no more worries about the whatever he was in charge of the prison, because Joseph, the Bible says, took care of everything. The Bible says everything. The Lord was with him, make everything run smoothly for Joseph. So the Lord was always with Joseph, and they make him look good, and everything running, and his diligence, Joseph, and his positive attitude, make him even the people, the jailer and the other ones, they start see was very, they notice that, and they promote him as as I mentioned, to be in charge of the prison. The second, the first point was, as I said, positive attitude, and second is opportunity. When the subject of the dreams comes up, this was later on. Joseph was already in the dungeon, in the jailer with the cupbearer of the Pharaoh was put in the jail because something was
he did something wrong, the Bible never mentioned. And he was the chief baker, and both are in that jail when Joseph close, very close already with the throne of the Pharaoh. So when the subject of dreams come up, so Joseph don't take credit for himself. It's very easy, you need in that situation and to make him look good, but he should be always credit for God is very simple for us. Rather than using the situation to make him look good, he turn into he give credit to God. This make him a powerful witness for God, and the Bible says, and they reply, this was already when Joseph was in the second with the cupbearer and the chief baker, and they reply, we both have a dream, and last night, but it's no one who can interpret it. And Joseph replied, this is the one Joseph gave credit to the Lord, and he said, interpreting dreams is God's business, so he gave credit to the Lord, but he asks, tell me what you saw, but he always give credit to God, and interpreted both dreams for the sheep, the cupbearer and the sheep baker. The lesson for us is when the opportunity like comes, you have the strength and courage to nail it like he did. If you was shut down, you don't reveal about the dream. Maybe you never go to the power, but you choose to reveal, and this mean that when the cupbearer of Pharaoh was restored, was about 2 years. The Bible says he forget all about Joseph. And the third point of the message is the preparation. That's the application for us. Our most important opportunities may come when we never expect. And Joseph, in this case, was brought like from the dungeon, and was like pushed before Pharaoh. So did he have time to prepare himself to, like say something about, yes or no? And the Bible never mentioned he had no warning that he was suddenly all be pulled from prison and questioned next by Pharaoh. But yet Joseph was prepared. Those 13 years the Lord was preparing him. If the Lord, this is the application for us. Trust him he was in the kitchens of Potiphar and in the prison with the cupbearer and the sheep baker. So if he was honest and whatever, a man of integrity there, so God he trusted him now, and he gave him the task of being like a prime minister of Egypt. So he was faithful always in those 13 years, and those 13 years was the preparation, was the test for the great task that God was in store for him, had in store for him. Yet Joseph, as I mentioned, he was almost ready to do anything because God was with him, and because his right relationship with the Lord. He was not Joseph that knowledge of interpreted dreams and give the revelation to the people, but moreover, his relationship with the Lord is knowledge of God. And the Bible says, it is behind my power to do this. That again, Joseph to give credit to the Lord. Joseph replied, but God, this is when Joseph is already in the front of Pharaoh. But God will tell you what the meaning is when Pharaoh have that dream about the cow, the fat cows and the lean cow. And the key lesson, all this story, is very brief. I just give a few, but what matters sometimes, if you realize the application as our Christian life, as a brother and sister in Christ, sometimes the circumstances can be the best ones or very bad, like you imagine a slave in Egypt. We can be put to that any time but what? He never relied too much in these circumstances. He relied always in the Lord. So the Lord, he was moving him from step by step until prepare him for that great task. And not only Joseph saved himself and become the prime minister, and later he saved his own countrymen from the family,
and the nation of Israel struck Egypt. With God's help, as Joseph mentioned in the end of the Bible, it says, you intend for bad, but always God intended the things for good. And the key verse was, Pharaoh said to him, call you do it better than Joseph, and for he is a man who is obviously filled with the Spirit of God. So this is a story of a man sold as a slave as a teenager, and these struggles and everything, but God was with him and prepared him not to be the prime minister of Egypt, but to become the savior of the country of Egypt, to become the savior of his own nation, and in all the family will return to Egypt with him, and they start the nation of Israel from that point. This was pretty much the message we talk about in Portuguese. I never want to finish our message and to invite you ever make Jesus the Lord of your life, have a personal relation with Him. So what am I supposed to do? Well, as the people ask, so what am I supposed to do? Even I don't believe in God. So the only thing you can put us right into God with God, with sin separate us from God. And our Lord Jesus Christ came in this earth about 2,000 years ago, and He paid the penalty for that. So the penalty is paid for. You can pay for our sins because somebody already, if you accept Him as your personal Savior and ask Him to forgive your sins, was the purpose He came here. And God's word said, if you looking for me diligently from your heart, and you will find me. And the Bible says, whatever call in the name of the Lord will be saved. And you call in the name of the Lord, Lord, forgive me, have mercy on me, a sinner. All a prayer like this, and the Lord is going to answer, because according to His word, God is promise, and the word is true. Like the same God promised to Joseph, all are happened before the dream, and they come true. Or you think our Lord Jesus, the Son of God, came here and give all that promise, He will come again and He prepare a place for us. So we have a personal relationship with the Lord in this life, and when this life ends, He have a place in the eternal kingdom. He promised, I go and prepare a place for you. I want to also pray for the people that deal with the coronavirus and the vaccination. We pray all along almost 1 year already is affecting the people. Most people have vaccinated, and little by little seem like with the problem still there, but seem like a lot of improvement, and we thank God for that. And we pray for especially the people they work in the front lines, the nurses, doctors, and them. God protect them and protect those who the scientists, they come with maybe more breakthroughs. And we pray for this nation, for the president, for the Congress, the Senate, and our government and our leaders, because the Bible tells us to pray for our leaders. So this was the message in Portuguese. And I pray for you have a blessed week. And then next week we come here again with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.